Le temps de la visitation. O tempo da visitação. Écoutez, peuple de Dieu. Escuta, povo de Deus. A Bíblia diz: l'Éternel des armées, o inteiro do exército, ele é o dono do tempo. Já tinha muito dor. Talvez você no teu coração tenha feridas. Mas hoje é dia da consolação. Estou aqui para Deus. Nesta manhã, você vai ter Jungong. Você e eu okozwa mapasa. Onode! Ataba botola moisi. Embora que te roubaram já mulher. Mas lelo basotika yo. A tua esposa vai ficar livre. Atenção que bungu simbongo. Embora que perder esse dinheiro. Mas hoje você vai receber todo o dinheiro. Omoto amona itina yo esengeli azala sembo. O apóstolo João Elohim. E abençoa também o apóstolo Elohim. O profeta Adolfo. E abençoa também o profeta Adolfo. E abençoa todo servo de Deus nesse lugar. E abençoa toda a igreja nesse lugar. Fecha teus olhos. Queremos orar. Thank you, Father. I bless your name because you are God. Nobody like you, God. Thank you because you're sending me in this place, God, to preach, to teach your people. That's what God are recommending now, God. Let God your hand. Let God your presence come in this place to bless somebody. God, I worship you, God. I come in, God, before you, God, to worship you, God, to teach your people, God. Thank you for the power you're giving me this morning, God. Thank you for your kingdom, God. I declare now, in the name of Jesus Christ, I declare, God, heaven open now for your people. Be blessed. Thank you, Jesus, because you're dead for us. Thank you for giving us the life, God. God, thank you because you are God. You're big God. You're mighty God. You'll never change, God. Thank you, God, for the deliverance. Thank you, God, for the blessing coming through in this morning in Jesus' name. I thank you, God, because I love you so much. Thank you for everything, God, you're doing now. I believe, God, this morning, God, something go through. Thank you, Jesus, for your power. Thank you for your presence. Thank you, Holy Ghost. Take your control now. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. 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 Alléluia. Levanta suas mãos. Vous allez concentrer parce que tu dois adorer Nzambé 2 minutes avant de continuer la matière parce que on sait ça ma casse. Temos 2 minutos antes de entrar na nossa mensagem. Queremos adorar a Deus. Jésus, merci. Thank you, Jesus. Zambe monene. Lipa karaba sokotaba. Zambe monene. Lema karaba sokoraba. Zambe nangai. Mosusu azai. Yemba zambe monene. Zambe monene. Lema sakaraba baba. Lema karaba sakerebe. Alléluia, Jesus. Alléluia. Zambe nangai. Sakaraba baba. Mosusu azai. Oyemba zambe monene. Zambe sakaraba baba. Zambe monene. Baba sakaraba. Oh, zambe monene. Thank you, Jesus. Mama sakaraba baba. Oh, oyemba zambe monene. Zambe monene. Zambe monene. Levanta a mão. O canta, Deus é grande. Deus é grande. Deus é grande. Deus é grande. Aleluia. Aleluia,
Começa a agradecer a Deus. Fala, Deus, vem nos seus pés. Não vou voltar na forma que eu vim. Eu preciso de ti, Senhor. Começa a orar. Fala a Deus. Oh, vem a ti, Senhor. Eu preciso ver ti, Senhor. É o meu problema. Começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. Começa a declarar. Le shakarababa. Yes. Le kamakoraba shekerebe. Le kamakoraba shekerebe. Li bakoraba sakaraba shokorobo. Li kababa. Seigneur Jésus, merci. Merci Jésus pour la présence na yo. Obrigado pela sua presença, Senhor. Merci pour na peuple wa baile boso na yo nzambe. Obrigado pelo seu povo vem a ti, Senhor. Maloba oye kangola bango. Que essa palavra lhe liberta. Yo tinda ki maloba. Tu manda essa palavra. Envia essa palavra, ele lhe curou. Enviou a palavra, ele se curou. Nesse manhã, esse povo, que ele volta em paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Diga amém. Senta, por favor. Emmanuel. Cumprimenta quem tem seu lado. Lhe diga Emmanuel. Cumprimenta teu irmão. Amém. Amém. O nosso tema de manhã é le temps de la visitation de Dieu. É a visitação de Deus. Le temps de la visitation de Dieu. O tempo da visitação de Deus. Écoutez, peuple de Dieu. Escuta, povo de Deus. Nesse de manhã, nessa tarde, Deus quer para te visitar. Nesse de manhã, Deus quer para se encontrar contigo. Nesse de manhã, Deus quer para te tocar. Nesse de manhã, Deus quer para te levantar. Nesse de manhã, Deus quer para te consolar. Nesse de manhã, Deus quer para limpar as suas lágrimas. O tempo da visitação. Escuta, povo de Deus. A Bíblia diz: o interno do exército, ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. Ele controla tudo. Ele sabe tudo. No presente, no passado e no futuro. E chama ele é o Deus do tempo. É o Deus do tempo. Ele faz a coisa que ele quer. E no seu tempo. É por isso, nesse ano, nesse mês, nessa semana, nesse dia, Deus quer para te antecipar. Deus quer te visitar. Deus quer para te visitar. É o dia da visitação. É o dia da visitação. Começa a sentir a visitação de Deus na sua vida. Escuta, povo de Deus. Cada um tem seu tempo que Deus lhe visita. Cada um tem seu dia que Deus lhe visita. Eu vou te dizer:
Hoje. Lelo. Hoje. Lelo. Hoje. Lelo. Hoje. É o teu dia. Mutu na mutu. Cada um de nós tem sua situação. Cada um de nós precisa de diálogo. Mas Deus me enviou hoje para te dizer que hoje c'est ton tour. É tua vez. Hoje a Bíblia diz: seja benido os pés que andam para pregar o evangelho. Abençoa o homem de Deus. Não veio aqui para vender. Mais je suis venu pour libérer la parole de Dieu. Mas só que vem aqui para pregar a você a palavra de Deus. Amen. Fala amém. A Bíblia, nossas Bíblias. Na carta de Lucas. Lucas capítulo 7. Versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Quem achou, vamos ler em português, em inglês e francês. Faz favor. Lucas capítulo 7, verset 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Leitura em francês, inglês e português. Faz favor. Amen. La français va le Bible. Ensuite, il se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il approcha de la porte de la ville, on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle une importante foule de la ville. Il fut mis par elle et lui dit: ne pleurez pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui l'apportèrent s'arrêtèrent et il dit: jeune homme, je te la redonne, réveille-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et il rendit à sa mère. Toutes furent saisies de crainte. Il glorifia Dieu en disant: un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu est intervenu a faveur de son peuple. Chuva de palma pela palavra de Deus. Écoutez, peuple de Dieu. Escuta, povo de Deus. Há pessoas que têm problemas. Também havia pessoas que tinham problema até ultrapassar você. As pessoas que já choraram, mas nunca encontrou solução. Mas hoje, Deus vem te dizer que Ele sabe teu problema. Deus conhece o problema que te incomoda você. Deus vem arreglar os seus problemas. Écoutez, peuple de Dieu. Escuta, povo de Deus. A Bíblia diz: havia um dia, Jesus com seus discípulos estavam entraram numa cidade. Naquela cidade chama-se Naim. Naquela cidade havia uma mulher. Havia uma mulher. Ele também tinha os problemas. Havia uma mulher. Ele era viúva. Ele não tinha marido. Há muito tempo. O marido morreu já há muito tempo. Mas talvez nessa de manhã você é muito bom. Você também é viúva. Talvez você hoje é dia da sua visitação. Hoje é sua dia da visitação. Hoje é dia de tua visitação. Écoutez, peuple de Dieu. Escuta, povo de Deus. A Bíblia diz: essa mulher, ela chorava.
muito tempo. Porque o marido já faleceu. Não tinha ninguém para lhe ajudar. Não tinha ninguém para pensar nela. E a Bíblia diz, embora que o marido já foi morto, mas um dia ele tinha só um único filho. Só único. Só um filho. Talvez você hoje, você perdeu o seu business. Você perdeu o seu negócio, o seu filho. Você perdeu o seu filho. Você perdeu talvez o teu carro. Não sei o que você perdeu hoje. Não sei o que você está procurando hoje. Mas a Bíblia diz, essa mulher só tinha um único filho. Por ela, aquele filho era a sua consolação. Diga amém. Mas a Bíblia diz, chegou um dia, de repente, esse filho morreu também. Quando o filho morreu, e a Bíblia diz, essa viúva, o dor se aumentou de novo. Primeiro ele faleceu o marido. E segundo, o único filho também morreu. Ele já tinha muito dor. Talvez você no teu coração tenha feridas. Mas hoje é dia da consolação. Hoje é dia da consolação. Hoje é dia da consolação. Ouve, povo de Deus. Essa mulher perdeu tudo. Perdeu tudo. Talvez você não nasce. Você está procurando casamento. Mas eu sou pai de Jungongo. Na forma que estou aqui, pai de Jungongo. Neste manhã, você vai ter de Jungongo. Você e eu okozwa mapasa. Eu tenho unção de Jungongo essa manhã. Ngai na iena onction ya ba mapasa na tongo na lelo. Écoutez, peuple de Dieu. Ouve, povo de Deus. A coisa você já perdeu há muito tempo. Nunca controlou. Mas hoje é o dia da visitação. Ouve, povo de Deus. Nós temos um grande Deus. Temos um grande Deus. Ele que está em cima de tudo. Ele está em cima de tudo. Ele está em cima de tudo. Ele está em cima de tudo. E ele está em cima de tudo. Ele está em cima de tudo. Ele está em cima de tudo. Jesus vai entrar na tua casa hoje. Yesu akokota na ndaku na yo lelo. Jesus vai entrar na tua vida hoje. Yesu akokota na bomo na yo lelo. Tu falar hoje. Na solo ba lelo. Agora. Sikoyo. Now. Agora. Hoje. Sikoyo. Now. Sikoyo. Today. Lelo. Your promotion is coming now. Yesu akokota na bomo na yo. Your promotion is coming now. Promessa ezali ko ya sikoyo. This is your time to shine. Oyo ekomi tango na yo. This is your time. É como o seu tempo. This is your time. Esse é o seu tempo. This is your time. Esse é o teu tempo. This is your time. Esse é o seu tempo. Esse é o teu tempo. Esse é o teu tempo. Écoutez, peuple de Dieu. Ouve, povo de Deus. E a Bíblia diz: Jesus Cristo. Ele estava lá no céu. Ele viu assim aqui na terra. Ele viu essa mulher viúva com dor no coração. E a Bíblia diz: essa mulher faleceu o seu filho. Ele acabou. Mulher chorou muito, Ele chorou muito. Aleli. A mulher chorou seu filho. Mas ele esqueceu que era tempo da visitação. Mesmo você ter óbito,
Diga amen, diga amen, diga amen, diga amen. Diga amen. Amen. Você pode ser um grande problema, mas hoje é pequeno. Porque nós temos Deus grande. Deus é poderoso. Hoje. Aleluia. Écoutez, peuple de Dieu. Escuta, povo de Deus. Afinal, já cavaram um buraco para enterrar o filho. Cavaram já um buraco para enterrar já o filho. Talvez vocês já cavaram um buraco para te enterrar já. Você não sabe, na tua filha já meteu um buraco para enterrar. Já foi cavado já um grande buraco. Mas hoje você vai sair em nome de Jesus. Jesus. Hoje você vai sair. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Hoje você vai sair no buraco. Hoje, amanhã. E essa manhã você vai sair. Você vai sair mesmo, mesmo. Mamãe, você vai sair. Você vai sair. Você vai sair. Você vai sair. Shakaraba Korabashi. Lema mama Korabashi. In Jesus' name. Não sei qual é o problema que você tem. Você chorou muitos. Chorou muitos. Mas hoje Deus é muito grande. Deus te dá graça. Mas hoje tua vida vai mudar. Tua vida vai mudar. Eu saí muito longe. Mas Deus me enviou aqui para você. Amen. La Bible dit. E a Bíblia diz: cavaram já um buraco. Só faltava só para enterrar o filho. Lá na cidade, ninguém sabia que Deus vai visitar. O dia Deus visita as pessoas, ninguém sabe. Se Deus vem te visitar hoje, ninguém vai perceber que Deus vai virar hoje para te visitar. Ninguém não tem força para guardar. Aleluia. Não tem um poder para parar a mão de Deus da visitação na tua vida. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz: pegaram um menino, lhe meteram no caixão para lhe enterrar já. Aleluia. Amém. Embora que fizeram já caixão para ti e já te enterraram, mas hoje Deus vai te visitar. Hoje Deus vai te visitar. Hoje é hoje. Embora que já te roubaram o marido, mas o teu marido hoje vai ficar livre. Embora que te roubaram já a mulher, a tua esposa vai ficar livre. Embora que perder-se dinheiro, mas hoje você vai receber todo o dinheiro. O seu voyage já demorou tanto. Viagem demorou tanto. Mas hoje você vai receber a sua viagem. Pega a viagem hoje. Recebe a tua viagem. Aleluia. Amém.
Pegaram um menino, lhe meteram no caixão. Já tudo acabou. Não sei qual é o teu problema. I don't know what's your problem. I don't know. Não sei qual é o teu problema. Why you crying? Qual é o seu problema? Mas any situation, hoje, today, hoje, everything change. Tudo vai mudar na tua vida. Everything change in the name of God. Tudo vai mudar em nome de. A Bíblia diz. E a Bíblia diz. Choraram. Choraram. Mas esqueceram. Já tinha uma pessoa que vem para lhe visitar já. E a Bíblia diz. De repente, sim. Quando eles estavam a sair na cidade para enterrar a criança, também Jesus estava a entrar. Aleluia. Amém. Ele estava a sair para entrar o filho. E o Jesus também fazia que entrar. Hoje, Jesus vai entrar na tua vida. Pode ser você já casado, você chorou muitos, mas hoje Jesus está entrando na tua vida, mamãe. Amém. Aleluia. Amém. E a Bíblia diz. Jesus entrou. Ele viu a mamãe chorar. Ele viu a mulher a chorar. Começou a orar. Vou orar para ti. Você que está chorando. Você que é viúva. Você que é viúva. Você é órfã. Você é órfã. Mas hoje a sua história vai mudar. A história vai mudar. A história está mudar. A história está mudar, papá. A história está mudar. Mas está preparado para ir enterrar o filho. Mas uma coisa está acontecendo. Milagre. Hoje vai acontecer na tua vida. Obrigado, mamãe. Amém. Pode ser. Está preparado umas coisas para você, para a tua vida, a tua família. Mas hoje você vai sair na mão dele. Aleluia. Aleluia. Diga, eu vou sair. Diga, eu vou sair. Hoje eu vou sair. Porque é meu dia de visitação. Amém. Amém. Deus chegou. Amém. 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 A Bíblia diz. E a Bíblia diz. Jesus chegou. Nesse momento você está chorando. Você tem problema. E a Bíblia diz. Aonde parou sua inteligência? Aonde Jesus faz o quê? Começa. Aonde para a sua força? Aonde parou a sua força? É aonde Deus começa. Aonde você parou, está no fim. Você já está no fim. Aonde você está no fim? Mas uma grana Deus está chegando na tua vida. Jesus é aonde está começando na sua vida. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz. E a Bíblia diz. Jesus Cristo olhou na mulher. Olhou na multidão. Ela sentiu também dor. E a Bíblia diz. Jesus parou perante o caixão. E ele pegou no caixão. Disse-lhes: meta-se no chão. Eu disse, a sua libertação é hoje. A sua libertação é esse. Porque Jesus já mandou descer o caixão no chão. Você não está entendendo, você não está compreendendo. Você não está percebendo bem.
Le problème est que Jésus Christ parole. C'est que parole. C'est que cachant. Cachant. Le problème est que Jésus parole. O parole cachant. Jesus, yes, alobi. Jesus disse: coloca isso no chão. E as pessoas que estavam a levar a caixão disse que é impossível. Não é impossível. Ele já morreu. Já cavaram já buraco. E estamos na nossa espera para me meter no buraco. Mas você está a pagar o caixão? Você quem é? Yes. Qual é o poder que você tem? Para pagar o caixão. Qual é o poder? Hoje pode ser uma feticheira, não sei o quê, mas hoje vai pagar na tua vida. Você não está entendendo, você não está compreendendo. O povo olhou, mas qual é Deus? Qual é Jesus para pagar o caixão? Não está admirando. Aleluia. Mas hoje estou a rezar com Deus. Estou a rezar hoje sobre a tua vida. Que tua vida muda. Tua vida muda e não vai. Jesus. Mas aí está a esperar. O buraco já cavou o buraco. Está a esperar que a criança para ir enterrar. Mas Jesus disse: não, você não vai ir lá. E essa não. E essa não é para vocês. E essa não. This year. Esse ano for you. É para você. For your life. É para a tua vida. For your family. É para a sua família. Brother, your promotion coming. Porque Deus é no controle. Aleluia. Amém. Aleluia. Mas aí está a esperar. E eles estavam a esperar ainda. Mas a dona do buraco está perguntando: mas como está demorando assim? Aqueles que foram cavar o buraco estavam na espera. Qual é, até quando que vão chegar aqui para enterrar aquela pessoa? Mas aí uma coisa aconteceu. Já aconteceu. Ei, Jesus! Lá estavam a esperar. Mas a multidão, desde que cavaram um buraco para lhe enterrar o menino, para lhe enterrar já, aqueles já que te odiaram, aqueles que te odiaram, um dia vão bater palma para você. Aquele que está fazendo choque, você não é nada, você não é nada, você quer, você não tem dinheiro, você não tem capacidade, você quer. Mas hoje, tudo vai mudar. Jesus. Mas aí está perguntando, mas como está demorando assim? É que, qual é o problema? O que aconteceu no caminho? Será que fizeram um acidente? Não sabia. Você está libertado. Oh my God. Yes. Mas estou falando. Em português está vindo. Está entrando, né? Está entrando. Amém. Muito tempo. Amém. 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 A Bíblia diz. E a Bíblia diz: essa mulher já não tinha esperança. Já não tinha esperança. Olhou o marido. Olhou o filho. Já chegou no fim. Eu não sei. Você tem problema de casa. Eu vou te dizer uma coisa. Esse ano, aquele que comprar a casa de milhões, você vai comprar menos barato. Aquele que comprou casa no milhão, você vai comprar o barato. O nome de Jesus. Aquele que comprou carro bonito, mas amanhã esse ano vai ser para vocês. Diga amém forte. Diga amém. Diga amém. A tua viagem, você vai receber o visto esse ano. Esse ano. Esse ano. Esse ano. A tua viagem vai acontecer esse ano.
toi vieillage, va connaître Yessano. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. À toi élévation va connaître Yessano. 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 Amanhã. Hoje. Et toi visitation. Agora. Amen. Amen. Yessano. Yessano. Estamos no maio. Mês de abril, quase no maio já. Quase no maio. Fica quantos meses? Ontem estava a rezar. O pastor estava a rezar ontem. Deus me falou o seguinte. O pastor Samuel, compra caderno novo. Fala no meu povo. Para comprar caderno novo. Para escrever qual coisa você quer. Para conhecer avant a Nessila. Para você compra um caderno novo e escreve qual é o problema que você tem antes de chegar o fim do ano. Esse problema vai acabar. Jesus vai acabar. Você não vai ver esse problema, vai acabar na sua vida. Escreve tua família, tua marido, mulher, não sei o que. Escreve isso no caderno. No caderno novo. A partir de hoje. A partir de hoje. Até amanhã. Até amanhã. Vem meter aqui. Aqui. Traz o teu problema. Escreve isso no caderno. Ou hoje ou amanhã. Compra um novo caderno. E depois amanhã traz isso aqui. Vem colocar aqui. E nós vamos rezar com o profeta Eliseu, com o servo de Deus, para a tua vida. Amém. E nós vamos meter óleo. Vamos pôr óleo em cima daquele caderno. A partir de hoje. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar na tua vida. Porque Jesus quer te visitar. Jesus vem para te visitar desde de manhã. Não vai passar. 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 Não sei qual é o seu problema. Mas aquela é revelação. Aquela revelação que Deus me deu. Essa aqui é uma revelação que Deus me deu. Meta aqui. Traz teu caderno, escreve teu problema. Todos os problemas que tu tens, traz o caderno. Amanhã vem colocar aqui. E nisso hoje. Pode ser também hoje. Mas domingo que vem. No próximo domingo. Nós vamos te dar a tua cadeira. E nós vamos te entregar o teu caderno. E você vai meter, não sei, na tua quarto, na tua coleção, não sei. Você vai colocar isso no teu quarto, na tua pasta, qualquer sítio você quer colocar isso. Coloca teu caderno. O milagre vai acontecer. E o milagre vai acontecer na tua vida. Quando você acredita, diga amém. Diga amém. Diga amém. E a Bíblia disse: Jesus parou os caixão, mandou descer isso no chão. E a Bíblia diz: Jesus falou. Jesus disse: o filho, o menino, levanta agora. Levanta agora. Jesus não falou amanhã, não. Jesus não disse que amanhã não. Mas disse no morto. Disse no morto. Oh, menino. Jeune garçon. Menino. Lève-toi. Acorda. Maintenant. Levanta agora. E o menino se levantou. E a Bíblia diz: Amém. Amém. diz. E a Bíblia diz: Jesus pegou no menino e entregou na sua mão. Hoje. Fala hoje. Tudo que tu perdeste, aquilo que perdeu na sua vida, dinheiro que perdeste, a casa que tu
tu perdeste. O carro que tu perdeste. O casamento que tu perdeste. O problema, aquele que tu perdeste. Mas hoje, você vai receber isso. Recebe 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 isso. Recebe. 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 Recebe hoje. Recebe hoje. Recebe hoje. Au nome de Jesus. É o dia da tua visitação. Estou vendo uma entrega na mão de alguém que está se fazendo. Eu queria ouvir as suas palmas. Na forma que estou aqui, estou vendo trocas dos documentos. Não sei o que. Aquele que tu perdeste. Aquele que tu perdeste. Outra oferta estão te entregar já. Já estão te entregar agora. Já estão te entregar. Já estão te entregar. Já estão te devolver. Levanta onde estás. Levanta, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Levanta suas mãos. Começa a receber. Começa a receber. Aquilo que tu perdeste. A visão que tu perdeste. A viagem que tu perdeste. O caso que tu perdeste. O filho que tu perdeste. Mas estou vendo. Jesus está te entregando de novo. Jesus está te entregando de novo. Começa a receber. 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 Você começa a orar, começa a receber isso. Começa a receber. Abra sua boca, começa a receber. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Levanta suas mãos. You are Alpha. You are Alpha and Omega. Chamo-me Albertina Pascoal, sou da província de Malais, resido em Luanda, no bairro Rocha. Praticamente o que me fez vir no Hospital da Fé é encontrar uma solução dos meus problemas, porque eu praticamente nada na minha vida dava certo, nada na minha vida dava certo, tantas as tentativas que eu fazia, mas não via êxito. Eu sou engenheira, mas nunca consegui trabalhar há mais de 14 anos que eu procuro emprego. Tenho 36 anos de idade, não tenho marido, não tenho filhos. Vimos que o homem de Deus te localizou na profecia. Qual foi a tua palavra? O que o homem de Deus disse para a tua vida? Bem, a minha profecia foi, acredito eu, logo pela primeira vez que eu fui ao Hospital da Fé. O profeta logo que viu para mim, a princípio eu não conseguia olhar para o profeta. E eu, quando fui para o Hospital da Fé, eu própria disse a mim mesma que eu já não voltaria nessa igreja. E minutos depois o profeta aproximou-se ao lado de mim e me disse: o teu problema é
uma bruxaria grande, fizeram uma bruxaria grande com a tua vida. E depois o profeta me disse que a tua vida nada dá certo, porque tem alguém na tua família que impede o meu crescimento. Tu devias estar em cima, mas hoje estás muito embaixo. Diga-nos como é que essa profecia foi real na tua vida? O que tem ocorrido na tua vida que vai de encontro com a palavra do homem de Deus? Eu não tive dúvida, porque eu relacionei. Realmente na minha vida nada dá certo. Foram muitas tentativas, inclusive eu sou uma pessoa de muitas boas amizades, mas as minhas amizades nunca conseguiram fazer nada por mim. Eu relacionei com as palavras que eu ouvi do homem da fé, né? E vi que ia justamente ao encontro daquilo que eu vivia. Na verdade, eu estou a caminho de 2 meses no Hospital da Fé e foram N vezes que eu manifestei. E há 15 dias atrás é que foi a manifestação, eu considero que é a manifestação final. Como é destruir a dela? Estragar a vida dela. Tudo. Tirei tudo dentro do fogo. Tirou tudo, como é que é? Ela é tua. Ela é minha. Tá vendo o que o Senhor faz? Ela é minha. Quando ele entra na vida dela para destruir, ele toma posse do corpo completo. Ela é minha. Ele toma posse da saúde, toma posse da carreira. Para destruir completamente. Quem vai te destruir? Quem vai te mandar se vender? Quem vai mandar perder? Jesus trouxe ele aqui para a libertação. Vamos para Jesus. Jesus lhe trouxe aqui para a libertação. Esse toque de Jesus sobre os demônios. Há quanto tempo dá no corpo dele? Há quanto tempo? Anos. Qual é o teu propósito lá dentro do corpo dele? Destruir tudo. O que ele fez na família dele? Na família? Todas. De que jeito? Destruí todos. Matei todos. Matou todos. Traguei da vida de todos. Naquela casa ninguém pode progredir. Naquela casa ninguém pode progredir. Olha a tua família. Traz aqui a família. Ninguém pode progredir. Família, vem aqui. Ninguém pode progredir. Vem aqui de lá. Ninguém pode progredir. Tu demônio. Olha para aqui. Olha aqui. Quem que tá aí, demônio? Olha aqui. Quem é? Já sabe para ele. Quem é? Já sabe por quê? Olha para ele. Quem é? Deixa eu sou rei. Você é rei. Eu sou rei. Eu sou rei dele. Você destruiu a família dela como? O que ele fez na família? Estragando tudo. Estraguei tudo. Vida financeira, o que você fez? Tirei tudo. Tiraste tudo. Estraguei tudo, eles são meus. Toda a minha família é minha. Como está? Essa família é minha. Como que está assim? Mamá? Pode falar. Como que está? Oh, para você falar, Jesus, aleluia. Jesus hoje vai acabar com a história do demônio na família. Vai libertar essa casa, que a preta vai arrumar as biquadas, todas as coisas dele. Vai sair dessa família de uma vez para todos. E esta família vai ser uma nova história agora. Queremos ver ao mês que seguir, mês que vem, que as portas se abrem, porta de emprego, porta de saúde, prosperidade, se abrem para todos. Por quê? Ela é minha, não pode casar, não pode ter filho, não pode casar. Ela não tem marido, não tem filho, não tem emprego. Ela é inteligente. Não tem filho. Ela é inteligente. Ela é engenheira. Devia estar longe essa mulher. Não traz irmãs, o que você fez? Tirei a prosperidade de todos. A todas elas. Todos. E com os irmãos todos. Ninguém pode casar. Tem alguém que está casada, não está casada mal. Quem casou na família? Está casada mal ela. Só uma. Está casada mal. Como que o diabo faz? Aquele marido não é dela. Aquele marido não é dela. Até porque casou, o diabo disse que o marido não é. Aquele marido não é dela. Aquele pai tem que sofrer. Deus vai modificar a história. Aquele pai tem que sofrer. O pai dela tem que sofrer. O pai dela tem. Por que tem que sofrer? Porque eu não quero que ele progrida. Não quero que ele progrida. Se as filhas dela progredir, ele vai ser rei. Vai estar grande. As filhas dela são inteligentes. Agora, o grande erro que cometeste é permitir que ele venha para aqui. Quando eles puseram os pés no reino da liberdade, a liberdade vai entrar nessa família e tu vai arrumar as limpezas, vai sair. O tempo de sair. Agora, ele no nome de Jesus, no nome de Jesus.
In Jesus' name. Fire! Toda animal que tem, manifesta a sua natureza. Manifesta a natureza. Liberdade. Fire! Manifesta a natureza. Fire! Vai examinar. Cobra! Cobra! Espírito de cobra na família. Sai da tua família. Come out! In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Let's open it. Qual é o impacto que teve a oração que recebeste, que teve a tua família ali? Qual é o impacto que teve na tua família? Como é que atualmente está a tua família? Como é que está a tua vida depois da oração e da profecia que recebeste? Eu acredito que eu consegui, como é que eu posso dizer? Eu consegui evangelizar a minha família. Hoje a minha família toda tem frequentado o Hospital da Fé. E eu vejo que Deus já fez grandes maravilhas, porque na minha casa não existia paz. Hoje existe paz, existe entendimento e existe respeito acima de tudo. Nós queremos no Senhor que a libertação que tu recebeste, a profecia que tu recebeste, você permaneça na tua vida em nome de Jesus. Podes me apresentar quem está ao teu lado, por favor? Bem, à minha direita está a minha irmã mais velha, ela chama-se Esperança Pascoal. E eu também pude evangelizar e ela não vacilou. Ela ela frequenta. Emmanuel, irmã, Deus conosco. diga-nos qual é o seu nome e de onde vem? Eu sou Esperança Pascoal, sou de Malães, vivo no Benfica. Qual foi a sua experiência no Ministério Hospital da Fé? Desde que frequento o Ministério do Hospital da Fé, tenho visto mudanças, não só na minha família, mas também na minha casa, com relação ao relacionamento entre eu e o meu marido, minhas filhas. Vejo que Deus está a habitar no nosso meio. Ou seja, Deus está a operar maravilha no nosso meio. Então, vocês podem agradecer a Deus por aquilo que Ele fez na vossa vida. Muito obrigado, Jesus, porque nós queremos que a libertação que vocês receberam vai ser permanente para sempre nas vossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Emmanuel. Sou Maria Manuela Bastos Lopes, vim de Cacoaco e estou aqui com a minha família testemunhando o milagre que Deus fez na minha vida, na vida da minha família. Aqui tem a minha mãe, aqui está o meu pai, lá em dentro está a minha tia e o meu tio, e o meu irmão, pequeno do colo. A profecia que eu recebi do homem de Deus é que o meu pai estava passando uma situação muito delicada, que o profeta na qual dizia que estava livre a perder a segunda mulher, que ele já tinha perdido a primeira. Então, foi num sábado, no domingo nós viemos à igreja, e foi daí que o profeta meteu-se em oração, e a minha mãe começou a manifestar. E daí o demônio começou a revelar, a dizer que quer matar ela.
quer matar ela, que ela não pode ser feliz com meu pai, que ela é que é a mulher dele. É a coisa que ela ficou a dizer. E graças a Deus, o profeta daí orou e o demônio foi expulso naquele mesmo dia. No nome de Jesus, Santo Jesus, larga a tua palavra. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. A tua sopa a sopa vai embora. No nome de Jesus. O fim atrás dessa família. No nome de Jesus. Sou Joana Francisco João Miranda, de Cacoaco. Naquele dia eu não posso dizer o que é que eu sentia, porque eu fiquei a manifestar, porque eu não sabia o que é que estava acontecendo. Só sei que o profeta me disse que estou libertada. Conforme eu estou me sentindo neste momento, sinto-me libertada. Sinto-me muito bem, à vontade em casa, com as crianças também. Arrepio também que eu sentia, não sinto mais. Sim, sinto bem, sim. Sim. Deus conosco. Eu sou Manuel Lopes Maria, venho do Cacoaco. Pois, ao meu lado direito está minha esposa, em seguida uma filha minha, em seguida minha irmã, o outro meu irmão. Bem, o ambiente familiar do meu lado não tinha problema nenhum, porque conforme a minha filha já revelou, a minha esposa, no sonho que é o demônio, dizia sempre de que não tinha problema comigo. Mas em contrapartida havia sempre problema entre minha esposa e os meus filhos. Mas graças a Deus, uma irmã minha que hoje está no Lubango, convidou-nos para vir aqui à igreja, a Fé de Deus, Hospital da Fé, e começou a surgir alguns problemas. Problemas esses que provocou que a minha mulher manifestasse. No entanto, graças a Deus, nesse manifesto, saiu à superfície de que é minha irmã, que sempre, que vinha sempre fazer confusão na família, mas concretamente não é exatamente a minha irmã a fazer maldade à minha pessoa. Quer dizer que usaram a imagem dela. Essa imagem dela foi usada. Quando o igreja recebeu a entrevista da filha, recebeu a profecia e trouxe a mãe. Qual foi a profecia que você deu a Bem, a minha filha, quando me disse de que o profeta chamou-lhe para que viesse aqui à igreja, sim, eu estava a ver de que perderia a minha esposa. Porque eu já perdi a primeira esposa em circunstâncias muito duvidosas. No entanto, quando o profeta, para lhe dizer esta situação que estava a aparecer, então concluí de que, afinal de contas, a morte da minha primeira mulher deveu-se a uma situação que nem eu sabia, nem praticamente a família sabia. Foi, graças a Deus, ter vindo aqui, não é? Saber mais ou menos o que
estava mais ou menos a incomodar a minha pessoa, sobretudo a minha esposa. De facto, antes da libertação, aquilo que eu já falei, de que havia um clima mau mesmo, um clima péssimo entre mulher e filho. Onde saíam os problemas, eu ficava sempre admirado. Mas depois de vir para aqui, para a igreja, isso já falei, graças a Deus, tudo saiu à superfície. O clima é bom clima. Aqueles tumultos que existiam já não estão a existir. Graças a Deus, em nome de Jesus. Qual é o clima agora que existe em casa depois do dia da libertação? Um ambiente salutar, saudável, mesmo evocando o nome da minha irmã, de que estava a fazer isso, mas infelizmente ela também foi usada. Tudo está a mil maravilhas, sem nenhum problema. Estamos todos bem. Sim. Passou, graças a Deus, passou. Acredito que daqui em diante, creio eu, quem tentar novamente vir no espírito da senhora ou de alguém, o próprio Deus vai saber fazer justiça, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Está por cima dele, ninguém ultrapassa. Olha o que eu deixaria em outras famílias que estão a passar a mesma dificuldade que nós, né? Que procurem uma igreja. Não digo que é o Hospital da Fé, né? Mas se for essa igreja melhor, porque nessa igreja há um Deus vivo e este Deus faz milagre. Então, irmão, eu aconselharia que não procurassem um quimbanda, porque eles também simplesmente só destroem a família, que procurassem mesmo um Deus vivo. Como nanga papa Armand. Como nanga papa Armand. Armando. Yeah. Naza marié. Na mupanji nanga za mwasi nanga. Na ye ko se retrouver na église oyo par canal ya pasteur Benjamin. Ayeba ki foyer nanga. Ayeba ki ngai. Ayebi vraiment ba problème na zo traverser. Alors na passa qui temps mulai na souffrance. Passei por muito tempo de sofrimento. Qual foi a palavra do homem de Deus? Qual foi a profecia que foi dada durante a libertação? Biloba na motana nzambe alobi eza vie oyo na vivre. Era aquilo que eu vivia na minha vida. Parce que je vois un problème. Mais je vous problème dans votre relation. Ok? Parce qu'il y a un problème qui, même la famille peut dénoncer ce problème. Okay? Parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui t'empêche à progresser. C'est en train de chercher quelque chose avec les lanternes. Tout le monde a une torche. Parce que je te vois comme une personne qui a pris. Vous êtes mon décision. C'est parce que tu dois continuer à le faire. Vous êtes dans votre foyer, il y a toujours des problèmes. Et c'est pour cela que je me vois parce que oui, vous avez dit qu'il y a des soins, il y a des choses, des attentes. C'est vrai que c'est comme si beaucoup d'années au niveau ici, ça, si tout le monde a eu vous avez ça, tu es dans la forêt. C'est comme si j'étais déjà dit dans l'esprit. Donc on a dit à dimanche, c'est là que j'étais dit dans l'esprit. C'est le domingo, ok? Les années de la famille au lieu. Et ta problème sur ce fait, ma problème spirituel est à la place. Il y a aussi l'accusation, il y a la salaire, l'accusation. Tu te souviens? Parce que alors, nous avons la Bible, ok? Ok, tu n'as pas de Dieu au
harmonie ezali te na foyer na nga bolingo ezalaki te donc natambolaka nalobaka natambolaka na kazaka soni me naluka nayeba raison ya problème oyo natikala koyeba alors kokutana na nga na mosala nzambe justement problème na mwasi na nga azwi réponse na mitungisi na ye na ngai mpe nazwi réponse na eu e a minha esposa recebemos respostas daquilo que acontecia na nossa vida. Então está confirmada a profecia que foi dada. É verdade que aquilo que foi dito. Qual é a situação atual que tem vivido depois da libertação? Como é que se sente em casa agora? Como é que tem vivido esse momento? Ele está na floresta. Você vai viver aqui, você vai viver no mar.